Fala, meu povo, tudo bonzinho com vocês? Tudo bom danado? Então vamos dar sequência aqui no nosso estudo de Direito Constitucional, falando de processo legislativo. A gente já teve uma aulazinha introdutória, sobre esse assunto, e a gente vai dar sequência agora, falando hoje de processo legislativo ordinário e processo legislativo sumário. E aí eu creio que com mais umas 2 aulas a gente consegue ver o básico também dos processos legislativos especiais. Emenda constitucional, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Então, com isso a gente consegue fechar esse conteúdo para a glória e honra da aprovação de vocês, não apenas na minha prova, mas na OAB, nos concursos públicos e tudo mais o que vocês desejarem, tá bom? Certo, o que é que a gente tem para falar desse danado, desse processo legislativo ordinário? Em aulas passadas, pessoal, a gente já viu as fases do processo legislativo, e essas fases elas vão ficar especialmente claras no processo legislativo ordinário. Ele traz muito claramente a fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar, tá certo? A fase introdutória a gente sabe que se refere à iniciativa do projeto de lei. E a gente já conversou rapidamente sobre quem pode apresentar um projeto de lei aqui no Brasil. Em regra, é o legislativo. Deputados e senadores sozinhos, isoladamente, ou em grupo. Um grupo de deputados ou um grupo de senadores, ou um grupo de deputados e senadores pode apresentar um projeto de lei, tá certo? Tá, mas não são só eles. Quem mais pode? O povo, pessoal. Aqui no Brasil existe a iniciativa popular de lei. Não é fácil, mas pode ser feito. O artigo 61, parágrafo 2º, vai estabelecer que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, porque é a Casa do Povo, a gente sabe, o Senado é a Casa dos Estados, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então, você tem que sair colhendo aí assinaturas de pelo menos 1% dos eleitores do Brasil, tá certo? Distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um dos estados. Então, não é, sair colhendo assinaturas, em São Paulo, que é muito populoso, e pegar só uma assinatura dos outros estados. Não. Você precisa de pelo menos 0,3% dos eleitores de cada estado, então de cada um desses 5 estados. Então acaba sendo um trabalho considerável, um trabalho razoável, mas pode ser feito, a Constituição permite. Então o povo permite, o povo também pode apresentar projeto de lei, tá certo? Tá. O executivo, a gente já viu na aula passada, a nossa videoaula passada, que o presidente da República pode apresentar projeto de lei. Isso vai estar lá no artigo 61, no caput, que vai dizer que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão do Senado, da Câmara, ou da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, ao presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores, etc. Mas o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai chamar a atenção aqui, não são os projetos de lei que o presidente da República pode apresentar simplesmente porque ele é presidente. Aqui a gente está especialmente interessado naqueles projetos de lei que são competência do presidente da República, ou seja, que ele pode apresentar e ninguém mais pode, tá bom? Isso vai ser o parágrafo 1º do 61, que vai dizer que compete ao presidente da República apresentar projeto de lei que se refira à mudança do efetivo das Forças Armadas, criação de cargos, empregos e funções públicas da administração direta e indireta da União, servidores públicos da União, etc. Então, são matérias bem de interesse do Poder Executivo. Aqui, pessoal, e atenção, isso é muito importante, a gente relembra daquele nosso querido princípio da predominância do interesse. O que é interesse específico do Executivo, é interesse do Executivo, não é do Legislativo, não é do Judiciário. O projeto de lei, a iniciativa vai ser do Presidente da República. O que é interesse do Judiciário vai ser a iniciativa do próprio Poder Judiciário. Lembrando que interesse aqui não é quem quer, Querer, todo mundo quer tudo, Eu também quero. A questão aqui é interesse no sentido de quem tem condições de entender como é que o negócio funciona. Então, criação de cargos, funções e empregos da administração pública. Quem é que pode saber como é que isso funciona, o que é necessário? O próprio chefe da administração pública, que é o presidente da República, o chefe de governo, tá certo? Então, pessoal, essa é a ideia por trás do negócio e é assim que a coisa vai funcionar. A gente relembra o nosso querido princípio da predominância do interesse. Tá. Por essa mesma lógica, vai ser iniciativa dos tribunais do Poder Judiciário que leis vão ser de iniciativa dos tribunais.
O STF vai ter a iniciativa da lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura, isso vai estar no artigo 93. STF, Tribunais Superiores e Tribunais de Justiça, os TJs estaduais, vão poder apresentar os projetos de lei sobre a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, tá certo? Criação e extinção de cargos e remuneração de seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados. Então, o STF vai apresentar sobre si próprio dos tribunais inferiores, o STJ dos tribunais inferiores e assim vai, tá certo? E com relação ao Ministério Público, né, a lei orgânica do Ministério Público, aqui é a competência concorrente entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República. Se um apresenta, o outro não precisa, se o outro apresentou, e assim vai. Né? Então, assim, um dos dois pode apresentar, né, o projeto de lei para a criação ou alteração da lei orgânica do Ministério Público. Lembrando que na esfera estadual, pessoal, a lei de organização do Ministério Público Estadual vai ser concorrente entre o governador, né, que é o chefe de governo do Estado-membro, e do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe, né, do Ministério Público Estadual. Então, é assim que a coisa funciona, tá bom? Já que a gente está falando de iniciativa, é muito importante, tá certo? É essencial que a gente diferencie iniciativa de emenda parlamentar. Iniciativa é quem apresenta o projeto de lei, tá certo? Então, sei lá, modificação dos efetivos das Forças Armadas, competência do Presidente da República, ele apresenta o projeto de lei. Ele apresenta, mas os parlamentares podem emendar. O que é que eu quero dizer com emendar? Eles podem modificar, eles podem ajustar, eles podem alterar esse projeto, no sentido de aperfeiçoá-lo. Desde que isso não implique, né, evidentemente, aumento de despesa, tá certo? Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. E nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público, tenham pertinência temática com a matéria tratada no projeto apresentado. Ou seja, que trate do mesmo assunto versado do projeto ou de temas que sejam pelo menos correlatos com ele. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou o Presidente da República, tá certo? Ou se é o STF que apresenta um projeto de lei, os parlamentares podem mudar, podem ajustar, podem emendar esse projeto de lei, mas é necessário que haja pertinência temática, tá certo? Então tem que respeitar o assunto que está sendo tratado ali, tá bom? Então, é muito importante, é muito interessante a gente saber disso. Certo, dando sequência nesse danado desse processo legislativo. Já falamos da iniciativa, vamos falar agora da fase constitutiva, né? A fase constitutiva, pessoal, ela vai compreender a atuação das comissões, a deliberação plenária e uma eventual sanção e veto. O que é a atuação prévia das comissões? Nós já vimos que tanto a Câmara quanto o Senado, eles estão divididos em comissões, né? Eu até dei o exemplo que é como se a gente pegasse uma sala de aula e dividisse a sala em equipes para a realização de trabalhos, tá bom? Sobre essas comissões, a gente tem que falar inicialmente sobre as comissões temáticas, né, ou técnicas, que vão dar pareceres meramente opinativos. Então, se o projeto de lei é sobre, sei lá, meio ambiente, tá certo? Tem uma comissão lá de direito ambiental, uma comissão de meio ambiente e ecologia, sei lá, sustentabilidade, que vai apreciar esse projeto e vai emitir um parecer. Tá certo? Um relatóriozinho dizendo esse projeto é bom, merece ser aprovado, precisa ser aprovado. Então, esse projeto é ruim, vai acabar com o meio ambiente, não aprova esse projeto. Tá certo? Esse parecer da comissão temática é meramente opinativo. É só para, sei lá, os demais parlamentares verem, o pessoal que entende lá da comissão específica disse isso aqui, bacana, interessante. Tá certo? Então, as comissões temáticas vão emitir pareceres que são opinativos. Tá certo? E a Comissão de Constituição e Justiça, tá certo? A Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, essa também vai emitir um parecer. O que a CCJ faz, pessoal? O que a Comissão de Constituição e Justiça faz? Ela compara o projeto de lei com a Constituição. Ela vai verificar se aquele projeto de lei que está ali, se ele é constitucional ou se ele é inconstitucional. Só que a CCJ, ela tem uma particularidade bem interessante. A Comissão de Constituição e Justiça, o parecer dela é terminativo. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, ela vai emitir um parecer que pode efetivamente arquivar o projeto de lei, tá certo?
Poxa, Pablo, que bacana, que interessante. Esse é um assunto que, inclusive, a gente trata aqui em Constitucional 2 e a gente vai tratar novamente em Constitucional 3, a atuação das comissões, tá certo? Tá, então, passou pelas comissões, a comissão temática emitiu um parecer, a comissão de Constituição e Justiça também emitiu um parecer, a gente chega na deliberação plenária. O que é a deliberação plenária? Na deliberação plenária, pessoal, é a ocasião em que cada deputado, no caso da Câmara, e cada senador, no caso do Senado, vai poder manifestar o seu voto em relação àquele projeto de lei. Então, no plenário, todo mundo, né? Na casa iniciadora, ou seja, o que é casa iniciadora e casa revisora? Se o projeto nasceu na Câmara, a casa iniciadora é a Câmara, a casa revisora vai ser o Senado. Se o projeto nasceu no Senado, a casa iniciadora é o Senado, a casa revisora é a Câmara, tá certo? Então, na casa iniciadora, o que é que pode acontecer com o projeto de lei? Ele pode ser rejeitado e arquivado, ele pode ser aprovado, e aí ele vai para outra casa, tá certo? E se ele for rejeitado, a matéria daquele projeto de lei só pode constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Tá, mas vamos voltar aqui. Casa iniciadora, o que pode acontecer com o projeto de lei? Ele pode ser aprovado, tá certo? E aí ele vai para outra casa, ou ele pode ser rejeitado e, consequentemente, arquivado. Tá certo? Na casa revisora, que é a segunda que vai avaliar o mesmo projeto de lei, né? Ele pode ser aprovado sem emendas, ou seja, digamos que somos nós aqui, o Senado Federal, o projeto de lei chegou da Câmara, tá certo? E a gente viu, poxa, bacana, a Câmara dos Deputados fez um ótimo trabalho, vamos aprovar do jeito que está aqui. Nesse caso, ele segue para o presidente, para eventual sanção e veto, tá certo? Ele pode ser rejeitado, vixe, rapaz, olha esse negócio que a Câmara fez, não vamos aprovar isso não. Se ele for rejeitado, ele é arquivado, ou, atenção aqui, ele pode ser modificado. Ele pode ser aprovado com emendas. Se ele for aprovado com emendas, ele volta para a casa iniciadora, onde apenas as emendas vão ser apreciadas. Tá certo? Então, chegou um projeto da Câmara para a gente aqui no Senado. Nós aprovamos com ressalvas, fizemos algumas emendas. Esse projeto volta para a Câmara e a Câmara vai deliberar apenas sobre as emendas. Porque, afinal de contas, ela já teve a oportunidade de debater o restante e aprovar o restante. Tá certo? Então é assim que funciona. E aí, passou pelo plenário das duas casas, tá certo? Vai ter até uma pergunta interessante aí no final sobre a possibilidade de uma lei ser aprovada sem passar pelo plenário, viu? Mas depois. Tá, passou por esse trâmite, né, nas comissões e no plenário, ele vai para o presidente da República, para eventual sanção ou veto. O que é sanção, pessoal? Sanção é a concordância do chefe do executivo, tá certo? Então, como se ele colocasse um C, né? Ok, joia, bacana. Então, se ele concorda com aquele projeto de lei, ele sanciona, ele dá o ok e ele manifesta, né, essa aprovação dele ao projeto de lei que já tinha sido aprovado pelo Legislativo, tá bom? A sanção, né, boa parte da doutrina considera que ela incide sobre o projeto de lei e transforma em lei. Então, o presidente da República recebe o projeto de lei, está lá na mão dele. Quando ele sanciona, ele faz nascer a lei. Tá certo? E aí, promulgação e publicação seriam formalidades. O que faria nascer a lei, o que seria o parto da lei, seria o que transformaria o projeto de lei em lei, seria a sanção. Tá. Mas o presidente da República pode não concordar, não é? Se ele não concordar, pessoal, o que é que ele faz? Ele veta, tá certo? O que é o veto? É como se ele visse aquilo, achasse errado e fizesse um X, tá certo? Tá errado, isso aqui tá horrível, fizesse um X, tá bom? Então, esse é o veto. O veto, ele pode ser jurídico, ele pode ser político. O que é o veto político? O veto político é quando o presidente da República olha aquele projeto de lei, acha que ele está compatível com a Constituição, mas acha que naquele momento aquele projeto de lei é ruim. Então, um exemplo aqui, a gente está numa crise, tá certo? E vem um projeto de lei que vai aumentar os gastos. Meu Deus do céu, e agora? A gente não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Politicamente, esse projeto de lei vai ser ruim. Então, ele é vetado politicamente. E o veto jurídico é uma forma de controle de constitucionalidade. A gente até já viu isso, né? O presidente recebe o projeto de lei e entende que ele é inconstitucional, ele veta porque ele entende que é contrário à Constituição. Atenção, pessoal, isso é muito importante, isso é essencial.
O presidente veta, aquele projeto de lei, ele não morre, ele volta para o Congresso Nacional, que em sessão conjunta vai poder rejeitar o veto, tá certo? Pelo voto da maioria absoluta de deputados e senadores. Então quem dá a palavra final é o legislativo. O legislativo. Pablo, então por que existe a possibilidade de veto? Para haver um diálogo entre os poderes, tá certo? Para garantir que ambos vão atuar no sentido de construir as melhores leis possíveis. E aí, pessoal, vem a fase seguinte, que aí já é a fase complementar, não é, que é a promulgação e a publicação. A promulgação é um ato solene que vai atestar a existência da lei. É uma formalidade, tá certo? A lei vai nascer com a sanção, mas ela tem sua existência declarada pela promulgação. Imagina o seguinte, você teve um filho, tá certo? Seu filho nasce no hospital, não é assim? É. Mas você precisa levar os documentos no cartório para fazer o registro. O registro da criança, do bebê, é um ato formal, não é? Pronto, isso seria a promulgação. É uma formalidade necessária, tá certo? Tá, Pablo, o que é a publicação, então? A publicação é quando a lei vai no diário oficial. Como é que a gente vai cumprir a lei se a gente não sabe que ela existe? Então, ela tem que ser publicada. A publicação é um pressuposto de eficácia da lei. Então, a lei nasce com a sanção. A sanção é o parto da criança, tá certo? A lei precisa da promulgação, que é uma formalidade, é o registro da criança no cartório, tá bom? E o que seria a publicação? É quando você posta a foto do menino no WhatsApp, quando você posta a foto do menino no Instagram, no Facebook, para que todo mundo veja, tá certo? Pode ser no WhatsApp também, né? Aqueles storyzinhos do WhatsApp. Então, isso seria a publicação, é quando todo mundo tem a oportunidade de ter acesso à lei. Pronto, isso é, pessoal, grosso modo, o nosso querido processo legislativo ordinário, tá certo? É assim que esse danado funciona, processo legislativo ordinário. E o que é o processo legislativo sumário? O processo legislativo sumário, pessoal, ele tem exatamente as mesmas fases do processo legislativo ordinário. É exatamente a mesma coisa, com uma única diferença. Ele tem prazos. O processo legislativo ordinário não tem prazo. Essas fases que eu falei, elas podem levar meses, até anos, né? Tem projeto de lei que está no Congresso Nacional há mais de 10 anos e não é votado, tá certo? Então, não tem prazo. Para que o processo legislativo se torne sumário, para que ele tenha prazo, o que é necessário? É necessário que o projeto de lei seja apresentado pelo presidente da República. Atenção, não precisa ser de iniciativa dele, tá certo? Basta que ele apresente o projeto. Então, primeira coisa, o presidente da República foi quem apresentou o projeto. Segundo requisito, segunda coisa, que ele solicite urgência, que ele peça urgência. Então, se o presidente da República apresentou o projeto e pediu urgência, entra no processo legislativo sumário. E como é que isso funciona? Prazos, 45 dias em cada casa. Então, a Câmara vai ter 45 dias para votar e o Senado vai ter 45 dias para votar. E se não cumprir o prazo, ficarão sobrestadas as demais deliberações. O que eu quero dizer com isso? O que significa sobrestadas? Tranca a pauta. Então, está lá o projeto de lei apresentado pelo chefe do Executivo com a mensagenzinha de urgência, tá certo? Com pedido de urgência. Durante 45 dias, a casa em que esse projeto está, digamos a Câmara dos Deputados, pode votar o que quiser, pode fazer o que quiser. A partir do dia 45, ou vota esse projeto ou não vota nada. Tá certo? Só pode votar ele ou alguma outra coisa que tenha prazo também como uma medida provisória. Mas tranca a pauta. E aí se você é um deputado e você diz, eu sou rebelde, né? Eu não sigo os demais e eu vou votar outra coisa. Não adianta, querido. Se fizer outra coisa vai ser inconstitucional, porque a Constituição diz que a pauta vai ficar trancada e tu tem que votar aquilo. Então tu vai estar trabalhando à toa porque tu vai estar produzindo um negócio que é inconstitucional. Tá certo? Então é assim que funciona, tá certo? O processo legislativo sumário. Eu espero sinceramente que vocês estejam gostando e, opa, vamos para as nossas perguntinhas para estudo em casa, tá bom? E vamos para as nossas perguntinhas aqui para estudo, pessoal. Primeira pergunta, o vício de iniciativa pode ser suprido pela sanção presidencial? O que é a pergunta aqui, pessoal? O que é a chave do negócio aqui? Imagina que um projeto de lei que seria de iniciativa do presidente da República é apresentado por outra pessoa, por um deputado, tá certo? E aí esse projeto é debatido, é votado, é aprovado na Câmara, é aprovado no Senado, e aí chega para o presidente sancionar. E aí o presidente percebe, vixe, rapaz, isso aqui era iniciativa minha, outra pessoa apresentou.
Poxa, mas tá bom, tá bem feito, tá bacana. Se ele sancionar, supre o vício inicial, supre esse erro inicial, sim ou não? Segunda pergunta. É possível uma lei ser aprovada sem passar pelo plenário? É possível que um projeto de lei vá para a sanção presidencial sem ter passado pelo plenário? Descubra, tá bom? Terceira, o veto pode incidir sobre o texto apresentado pelo próprio chefe do executivo? Aqui você precisa de um presidente meio, né, que muda de ideia assim muito rapidamente, né? Então o cara apresentou um projeto de lei, foi votado na Câmara, foi votado no Senado. Quando chega para ele, do jeito que ele apresentou, vou vetar. Foi eu que apresentei, mas agora eu vou vetar. Isso é possível, sim ou não? E a quarta, voltando para a terceira, né? Pode ser de um presidente para o outro, né? Então o presidente apresentou o projeto, o mandato dele terminou, e aí outro presidente assume e aí chega esse projeto. Bom, descubram, tá bom? E a quarta, o processo legislativo sumário pode ser aplicado aos projetos de códigos. Então, se a gente for fazer um novo Código Civil, um novo Código Penal, pode ser no processo legislativo sumário, sim ou não? Descubram sim ou não e por quê, e é isso. Espero que estejam gostando, beijo no coração e vamos arrochar o nó estudando aí, bom danado.